Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Senhor. E que tudo que for dito aqui seja para a glória dele. Em nome de Yeshua. Que todos vocês discernem a palavra, possam discernir a palavra espiritualmente. Amém? Eu vou iniciar orando, falando antes um pouco. E depois Yeshua vai nos ensinar a oração certa, ser feita, que é a oração do Pai Nosso. Mas eu vou ler Mateus 6, a partir do 5 até o versos 15, tá bom? É uma introdução para que vocês vejam depois que faz todo sentido a essa oração que ele nos ensinou. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, ou seja, a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aqui ele deu toda, até aqui o versos 8, ele deu toda a instrução de como não fazer, e são pontos muito importantes, porque todas essas práticas mostra-se uma hipocrisia de pessoas que fazem algo para serem vistos, para terem um segmento de professar uma fé. Só que a recompensa já é recebida aqui, porque existe uma recompensa maravilhosa, mas devemos fazer as coisas corretas e sermos espirituais. É tudo o que eu tenho dito no canal. E veja os pontos aqui importantes que Yeshua coloca. Ele fala das sinagogas, nas esquinas, ou seja, situações onde tem muita visibilidade ou que vá trazer pessoas. A repetição das palavras, como se o Senhor não tivesse ouvido, ou muitos até são, como é que eu posso colocar? São pessoas tão carnais e não espirituais que chegam a dizer que é preciso orar, repetir, porque isso mostra uma perseverança. Não. O Senhor, ele, como vai dizer aqui no versos, antes mesmo de o pedirem, antes mesmo de pedirmos, antes mesmo, melhor dizendo, eu já vou até um pouco ainda mais além, questão da predestinação, somos feituras do Pai, a semelhança dele, viemos aqui com um propósito, então ele tem um caminho traçado para nós. Então antes mesmo de falar, ou seja, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, algo já está preparado. Então só basta conhecer a vontade do Criador para permanecer no caminho, como obediente e não desobediente, como filhos e não constantemente servos que fazem algo para receber algo em troca, ter alguma recompensa. E ter uma mente racional, e aí eu vou falar disso mais para frente, porque o foco aqui desse canal hoje é levar você a entender o que é culto racional, o que é tudo aquilo que foi feito lá eu vou ler depois lá em Êxodo,
que foi dado a Moisés, a visão e toda a instrução, o Senhor deu a instrução a ele de fazer o tabernáculo, uma representação de coisas futuras. Vocês vão entender, eu vou colocar essas questões. Eu venho colocando assim, falando, mas hoje eu vou falar especificamente disso, da questão da adoração, da questão do tabernáculo, da questão do culto racional, das coisas como devem ser feitas, porque a própria palavra em Atos e Estevão, além das outras falas dele, eu já fiz um vídeo aí, Yeshua testemunhado por Estevão, é interessante, aconselho que vejam. Então Estevão foi apedrejado porque ele falou as verdades bíblicas. E entre essas verdades, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Só aí vai desconstruir tudo que é feito. E da forma como é feita, é algo assim que é fora da racionalidade de alguém que de fato não tem uma mente renovada. Então ele começa a nos instruir. Por quê? Porque antes ele dá toda essa coordenada para que não hajamos como pagãos, e sim como pessoas que conhecem e que conhecem a palavra do Senhor e que são ministradas pelo Espírito. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui no versos 14 e 15 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Aqui ele coloca uma condição, porque a oração do Pai Nosso, Yeshua, ele resumiu essa questão. Como adorar o Criador, qual é o culto que deve ser feito, depois eu vou ler na frente, que é um culto racional. Devemos ter a mente renovada para isso, para compreender isso. E Yeshua que coloca com poucas palavras nessa oração espetacular o que já está escrito na palavra do Criador. Vocês vão entender, ó. Só que as pessoas, é a oração mais conhecida, mais orada, mas muitas das vezes as pessoas não têm noção da grandeza dessas palavras. E eu vou dar aqui, pausa a pausa, de cada fala, ó. Primeiro, o Criador está nos céus. E o nome dele seja santificado. Porque, e esse é um ponto importantíssimo, porque o mandamento, lá em Êxodo 12, vai dizer que, Êxodo 20, desculpa, vai dizer que não usar o nome do Senhor em vão. Deus não é nome. Deus é uma nomenclatura, sim, dado a uma divindade maior. Alguém que é grande, alguém que é poderoso. Na visão humana, tem aquela coisa dos deuses, os deuses de Roma, os deuses que imperou ao longo da história. E existem aí muitos semideuses, com D minúsculo, diferente dos deuses com D minúsculo, mas de acordo com o entendimento bíblico. Eu coloquei um vídeo aí esses dias. Mas a Deus com D maiúsculo é dado a uma divindade maior. E é muito comum hoje se ouvir: ai meu Deus, Deus me livre, ai meu Deus, o tempo todo, nas novelas, em tudo quanto é meios você vai ouvir Deus, Deus, Deus o tempo todo, como uma palavra comum. O nome do Criador
ele foi resguardado, não conhecido, aqui por não está escrito na Bíblia, mas existem outras Bíblias que já tem o nome do Criador. Mas o Criador ele mesmo fala para Moisés, quando Moisés, e ali é algo muito importante, Moisés fala ao Senhor quando ele encontra com ele, o que eu direi? Quem me enviou? E o Senhor diz, diga que eu sou, o enviou a vós, eu sou. Ele é o eu sou. O eu sou no sentido de que ele existe, ele tudo pode, ele é onisciente, onipresente, ele está em tudo. Então ele é a divindade maior, ele é o Todo-Poderoso. E também já coloquei vídeos falando de alguns atributos do Todo-Poderoso. Ele é altíssimo, então podemos nos referir ao Criador, quando se refere ao Criador, como Criador, porque estamos professando nossa fé na existência do Criador, altíssimo, poderoso, e o eu sou. Então, nas nossas orações, o que não falta são atributos que podemos referir ao Criador. Por isso, ele permitiu que deixasse, que tirasse, exatamente para que o nome dele não fosse blasfemado. E aí, no lugar de Deus, você não vai ouvir as pessoas falar assim, ai, meu Altíssimo, o que eu faço? Ai, meu Criador, ai, meu poderoso. Não, você fala Deus, 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 porque tornou-se um nome comum. Mas ao usar Altíssimo, poderoso, Criador, a pessoa está confessando a existência. Por isso que ele coloca, eu sou o poderoso, eu sou o Criador, eu sou além, eu sou antes de tudo, eu sou antes da existência da humanidade, eu existo. Então, foi muito bem colocado quando ele coloca ali para Moisés, diga que eu sou, o enviou a vós. Então, ele é o grandioso eu sou, ele está acima de tudo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque venha o teu reino, já tem vídeo também que eu coloquei, porque Yeshua veio a nós, Yeshua é o reino, e aí depois vocês vão entender também porque nele foi estabelecida uma nova aliança. Então, Yeshua fala em parábolas, ele coloca em parábolas a semelhança do reino, mostrando uma grandeza, para que, eu vou até ler, aqui ó, deixa eu ver aqui, estou aqui em Mateus, aí eu volto aqui para o Pai Nosso, Mateus 19, deixa eu ver se é aqui, peraí. Isso aqui na parábola do semeador, peraí. 20. Ó, tem várias passagens que ele coloca, quando ele vai falar das parábolas. Algumas parábolas não, mas a maioria das parábolas é falando a respeito do reino. Aqui na parábola do semeador, em Mateus 13, versos 24, diz: Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Aqui, até aqui. Ele assemelha como a boa semente. E aí tem também a parábola do homem que vende tudo, ele assemelha como a pérola de alto valor. Então, quando ele vai se referir ao reino, ele vai colocar sempre algo de valor. E por quê? Agora, deixa eu voltar aqui para o Pai Nosso. Ó. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele continua mostrando, depois de falar, venha o teu reino, o reino virá a nós, aqui no caso. O reino veio a nós. Yeshua veio no sentido de que ele ressuscitou e ele está conosco. Todos os que professam a fé e creem nele já fazem parte desse reino, já vivem o reino, porque a palavra diz. O reino não é comida e nem bebida. Então, é 100% espiritual. Então, você precisa ter uma mente espiritual renovada para entender esse reino. E ao entender esse reino, já começa a compreender também os tratamentos, de como devemos viver, tratar uns aos outros. Porque o foco é levando sempre para os mandamentos. A obediência ao primeiro e o segundo mandamento, amar o Criador acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então ele coloca ali o primeiro, o tratamento individual do indivíduo que precisa estar tratado, precisa estar bem orientado, passa a amar a outros, claro, porque ama o Criador, ama a si mesmo, é capaz de amar ao próximo. Um amor de graça sem visar lucro, a não ser o amor, a paz, a boa convivência e, no caso dos evangelistas, no caso dos espirituais, almas, pessoas santificadas, preparadas para viver esse reino também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, percebeu? Vou colocar aqui 4 tópicos. Primeiro, ter a consciência de onde que está o Criador. E não querer colocar tomadinha, Senhor, agora nós vamos te cultuar, e vocês vão entender o quanto que é errado essa coisa de templos. Que o Senhor, ele age em pessoas. Não necessariamente precisa estar debaixo de um teto. Mas ele age em pessoas. Onde houver 2 ou 3 no nome dele, presente lá ele está. Então ele está acima, ele vê tudo. A palavra diz que a terra é os cabelos dos pés dele, ou seja, tipo um centro assim pequenininho, a pessoa coloca os pés, é assim comparado a terra ao Criador. Então, né, temos que começar a visualizar isso daí, para entender a grandiosidade do nosso Criador. E que é santo, e que precisamos ter os lábios santificados através do conhecimento da palavra, para nos referir a Ele, não de qualquer jeito, como se a forma como coloco aí Deus, 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 falando de várias maneiras, você está se referindo ao Criador, não. Você está se referindo quando você coloca o eu sou poderoso, eu sou o Altíssimo, eu sou o Criador da glória. Estamos agora numa fase de mais conhecimento, por conta da tecnologia, temos sim a possibilidade de vasculhar e pelo idioma correto, saber como que os antigos referiam ao Criador, o nome por conta do idioma. E nome não muda, mas o nome do Senhor foi simplesmente retirado. O nome como as pessoas mais antigas colocavam. Mas não é importante se atentar como o próprio Filho se referia a ele? O Senhor, o teu Pai, que está nos céus? Então,
Parem com essa confusão de questão de nome e se atentem ao que diz a palavra, o que saiu da boca do Senhor. E devemos estar preparados para perdoar, sim. Perdoar os inimigos, perdoar quem não nos ama, quem nos odeia, perdoar. Por quê? Porque assim como Yeshua, assim como Estevão disseram, perdoa-os, porque não sabem o que dizem. E hoje as pessoas não sabem nem o que pensam, não conseguem discernir nem os seus próprios pensamentos. Então não podemos levar em conta a questão da rebeldia por conta da ignorância. Devemos estar sempre com o passo à frente, dispostos a perdoar. Mas perdoar não só porque você já foi renovado, mas perdoar por conta do sentimento de amor que é preciso ter. Então serão hipócritas, assim como esses, que faz todas essas... todo esse modo de cultuar ao Criador, acreditando mesmo que estão agindo de modo certo. E agora eu vou entrar nessa questão. Entendam vocês que tudo que for feito ao Todo-Poderoso, espero que dê tempo, gente, eu vou procurar ser bem rápida na palavra. Entendam vocês que tudo que for feito ao Criador deve ser com responsabilidade, com caráter, com clareza. E Moisés, ele foi chamado para um propósito muito grande. O propósito colocado na vida de Moisés foi grandioso. E aqui em Êxodo 35, a partir do versos 4, vai falar, não tem como ler tudo, mas vai falar a respeito do material para o tabernáculo. E eu vou ler só daqui até o 10. Olha o que diz. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separe dentre os seus bens uma oferta ao Senhor. Todo aquele que, de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiros tingidos e vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão para fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, e a arca com suas varas. E assim segue, dando a instrução. Você percebe que tudo coisa valiosa deveria ser usado ali, porque é uma representação do céu, do que tem no céu. Se aqui mesmo com grande valor, mas caberia dentro de um tabernáculo, de uma tenda, imagina tudo isso gigantesco. É como tem nos céus. E aí eu volto lá, e se você quiser continuar lendo, para saber, leia Êxodo 35, aqui também a questão dos artesãos, foi tudo minucioso, aqui 37, a Arca da Aliança, você vai ver como foi tudo muito detalhado, como tinha que ser. E percebem, pela ordenância do Criador, ele ordenou que tinha que ser daquele jeito, e foi daquele jeito. Mas foi para que o povo de Israel entrasse? Não, porque o povo estava em falta, o povo estava na condição de pecado. Não tinha como o povo entrar ali, porque o foco era que o sacerdote entrasse e fizesse a expiação do pecado para o povo. E aqui em Hebreus, eu vou ler, depois eu explico mais. Aqui em Hebreus 8, eu vou ler a partir do 1
ao 13. Vou procurar ser breve, mas para dar a conclusão do raciocínio, ó. Hebreus 8. O mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, preste bem atenção, só aqui já está explicando, ó, no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O Senhor ordenou a Moisés que teria que ser feito daquele jeito, mas não para ter cultos, assembleias, mas para que fosse feita a propiciação do pecado de um povo que estava sendo instruído, até que se cumprisse os tempos e viesse o Filho, que o Senhor aceitou como sacrifício perfeito definitivo, como está em Hebreus 10, o sangue puro da nova aliança, estabelecido nele pelo sacrifício perfeito dele. Então o Senhor o levou, ele está nos céus à direita do Pai, e lá sim foi feito um tabernáculo pelas mãos do Todo-Poderoso, porque uma nova aliança foi feita, e vocês vão entender aqui, ó. Versos 2. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Não é isso que eu estou falando para vocês? O sumo sacerdote lá, Arão e seus filhos, eles foram instituídos para apresentar as ofertas e os sacrifícios que o povo levava pela expiação do pecado do povo. Somente eles, e tinha todo um zelo, tinha que amarrar o cordão na cintura, porque caso houvesse alguma falha, ele morreria, cairia ali. E isso foi sendo feito até Zacarias. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário, que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha, agora aqui, ó, a exortação, ó, abre aspas, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Foi o que disse para Moisés. Tenha o cuidado, porque Moisés visualizou o que o Criador queria. Era a semelhança daquilo que está no céu. Por isso eu iniciei fazendo a oração. Assim na terra como no céu. Então, se tem algo que é para ser feito para o Criador, tem que ser como é feito no céu. Não sobre a orientação humana, sobre o braço do homem, sobre o jeito que o homem quer que seja. E a própria palavra, eu estou aqui no Novo Testamento, está falando, vou continuar lendo, verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles. Mesmo sendo um povo que estava recebendo as instruções de Arão, as instruções de Moisés, mas o povo permanecia no pecado, o Senhor se afastou deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais
ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui a importância, se você quiser continuar lendo, aqui a importância da nova aliança e do sacrifício perfeito de Yeshua. Não se lembrará mais. E aí, pare de querer levar isso para a religião. Então eu tenho que ser crente, eu tenho que ser católico, eu tenho que ser isso para dizer que eu creio em Cristo. Então, esse sacrifício servirá para mim e eu tenho que fazer parte. Não, você, se tu, com tua boca tu confessares, né? Se o teu coração e a tua mente for renovada para entender a palavra do Senhor, entender o que é culto racional. Aqui em Romanos 12, versos 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, me desculpa, eu estou acelerada porque o tempo é curto. Mas procura entender, assistir o vídeo de novo, vá acompanhando as mensagens com calma e vejam. Êxodo foi dado ali a Moisés tudo o que representava o que tem lá em cima, nos céus. Aqui na terra, para fazer algo para o Criador, tem que ser a semelhança do que é lá em cima. É muito sério. Por isso o povo não podia entrar na tenda, porque morreria na hora. Era a semelhança. Quando veio o filho, ele cumpre, estabelece a nova aliança, porque a primeira foi quebrada, porque encontrou o povo em falta e o Senhor se afastou deles. Esse sumo sacerdote, que estabeleceu uma aliança superior, com promessas superiores, garante-nos a salvação. Então, devemos confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Salvador e buscar as orientações na palavra do Criador para entender qual é a vontade dEle, ponto. Entendendo qual é a vontade dEle, somos santificados, como diz em João 17:17. Temos que ter a mente renovada, como diz aqui em Romanos 12:1 em diante. Temos que procurar nos moldar de acordo ao que diz a palavra do Criador. Desta maneira, vivemos essa oração em nossa vida. Ela não é falada simplesmente, mas entendemos que o nome do Criador é santo, que Ele é santo, atribuímos Ele através dos seus atributos, melhor dizendo, nos referimos a Ele através dos atributos, porque Ele é o Criador. E Ele estabeleceu tudo isso pelo zelo do nome dEle. Então, como que as pessoas podem pensar que o que há como a questão de adoração feita de qualquer maneira está agradando ao Criador? Por isso que Jeremias 7 fala da inutilidade das religiões. Por isso que os profetas têm palavras que é contra a solenidade.